Olá, sejam todos bem-vindos a esse primeiro encontro do Conexão Território, um projeto do Fórum Cidade, Favela e Patrimônio. Aqui nós somos a equipe de comunicação e conteúdo do Fórum. Eu sou a Renata Santos, historiadora. Eu sou Vicente Bastos, estudante de Ciências Sociais na FRJ. Sou a Índia, historiadora, mestrando pela FRJ. Eu sou Oscar Liberal, sou fotógrafo. E tem mais uma integrante aqui da nossa equipe que não pôde estar com a gente hoje, que é a Marília Lisoli. A gente deseja melhoras aí para a Marília. Mas a gente, então, hoje vai começar esse projeto, esse primeiro episódio aqui do Conexão Território, que foi um desdobramento de uma primeira experiência que a gente teve aqui no Fórum, né? Todo o nosso trabalho aqui no Fórum tem sido uma construção coletiva. E nós fizemos um primeiro projeto de entrevista com o fotógrafo Bira Carvalho, que foi um grande aprendizado para todos nós. E a partir dessa experiência de entrevista com Bira, a nossa equipe chegou a esse formato que a gente vai testar hoje, né? A gente fez alguns ajustes e a gente vai chegar a esse modelo que a gente vai fazer hoje aqui, dessa proposta, com a Bianca Vaid, né, do Ecomuseu de Sepetiba, aonde, a partir do depoimento de ativistas, né, com importante atuação nos seus territórios, a gente vai partir para um bate-papo para a gente tentar criar uma conexão, ou seja, uma rede de integração entre esses vários movimentos e atividades que acontecem já, né, por diferentes partes da nossa cidade. Porque aqui no Fórum, na verdade, a gente sonha alto, a gente entende que para a gente avançar numa cidade melhor, a gente precisa se unir, a gente precisa criar uma agenda em comum para que a gente possa lutar juntos por uma cidade melhor e mais integrada. Então, para começar essa proposta, esse desafio de uma conexão com os territórios, a gente então está conversando aqui com a Bianca, né, a Bianca que é socióloga, pesquisadora, coordenadora e fundadora do Ecomuseu de Sepetiba, vice-presidente da ABRENC, que é a Associação Brasileira de Ecomuseus e Museus Comunitários, colaboradora do nosso fórum no Conselho Consultivo. Bom, então a gente vai começar abrindo a fala para a Bianca, depois a gente parte para um bate-papo. A gente quer agradecer, então, aqui muitíssimo a presença da Bianca, a disponibilidade dela estar aqui conversando com a gente. Bianca, muito obrigada, seja bem-vinda, a gente quer te ouvir, então. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar a todos vocês pela iniciativa, que é de suma importância, né? E agradecer também pelo convite para estar fazendo parte disso, dessa construção. Isso é muito importante para mim, enquanto moradora de uma zona oeste segregada, né? O que eu penso, assim, que eu acho que seria interessante a gente começar, né, falando sobre isso, é que ainda que esses nossos territórios estejam fisicamente distantes, né, porque a gente tem pessoas que moram no território da Zona Sul, né, Zona Oeste, eu estou no extremo oeste da cidade, né, Sepetiba, nós estamos conectados, a gente compartilha um passado, processos de exclusão e segregação, todos nós compartilhamos, né? Bom, nós moramos na mesma cidade, mas nem todos temos direito a essa cidade. Isso é um fato, né? Nós de Sepetiba somos prova disso. A gente mora num bairro que muitas vezes é desconsiderado enquanto parte da cidade do Rio de Janeiro. Eu já passei por isso em uma reunião do Conselho Municipal de Cultura, quando eu fazia parte dele. Eu fui indagada por um membro do Conselho o que eu estava fazendo ali, se Sepetiba nem era na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu tive que esclarecer essa pessoa que Sepetiba era um bairro da cidade do Rio de Janeiro, e o que me causou assim um incômodo muito grande, assim, porque na verdade, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi do bairro, para eu me sentir parte dele, compartilhar
aquela identidade, pertencimento, a valorização que eu passei a ter pelo aquele território, com os meus companheiros, né? Eu descobri que Sepetiba foi muito importante na construção da identidade nacional, né? Tanto que tem até um texto que fala que o Rio começa em Sepetiba. Na verdade, essa região, Sepetiba, Santa Cruz, tinha tudo para ser um roteiro histórico alternativo da cidade, né? José Bonifácio conversou com Dona Leopoldina sobre o processo de independência na estrada de Sepetiba, né? A gente tem uma série de fatos, de histórias falando sobre personagens importantes da história nacional passando por esse território, circulando por ali. Então, é legal a gente ter essa proposta de conexão território, é legal para a gente perceber isso, como todos nós passamos pelos mesmos processos de exclusão, né? E a memória, o território, os lugares, a história e o espaço, eles estão intrinsecamente relacionados. E a colonização do poder, e o que eu gosto de falar assim também, o epistemicídio, né? A adequação a modelos e matrizes impostos de fora, a reprodução daquilo que vem dos centros hegemônicos, né? Está contribuindo para o desaparecimento da nossa identidade de origem, do nosso lugar, do nosso lar, e até para o preterimento desses lugares e para a desmobilização. E aí tem uma citação da Simone Weil, que ela fala que o enraizamento é talvez a necessidade mais importante, mais desconhecida da alma humana. E uma das mais difíceis da gente definir, porque o ser humano tem uma raiz por sua participação, né, real, ativa, na existência dessa coletividade, que conserva vivo, né, o que é do passado e também os pressentimentos, os desejos do futuro. Isso é muito interessante. E é essa a proposta do Ecomuseu de Sepetiba, né? E assim, o Ecomuseu tem... Sepetiba, eu sou muito grata a esse território, porque quando eu fui morar em Sepetiba, eu tenho que ser rápida, né? Mas quando eu fui morar em Sepetiba, eu detestava o lugar, porque eu nasci e vivi até os meus 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade no Engenho de Dentro. Só que a casa que minha mãe nasceu também, meus avós foram criados e tudo mais, essa casa, ela era de posse, tinha uma loucura lá, e a gente acabou sendo expulso da casa, né? E aí eu fui tirada do meu lugar de origem de uma forma muito brusca e tive que morar em Sepetiba, um lugar, assim, para mim, totalmente desconhecido, né? E eu não construí um laço até eu iniciar a graduação em História com um lugar, até eu ir fazer estágio numa escola local. E aí uma aluna, ouvindo eu falar de uma forma bem pejorativa do bairro, Sepilama, não sei o quê, fim do mundo. Aí ela falou, professora, não fala assim, não. Poxa, Sepetiba tem uma história tão bonita. Eu tenho? Ela tem. Vou trazer um livro para a senhora amanhã. Aí me trouxe o livro do Alcebiades Rosa, esse livro aqui, História de Sepetiba. Aqui. Ela trouxe esse livro para mim, eu li, e aí fui confirmar, porque ele não tinha referências bibliográficas. E aí eu estava iniciando a graduação, então estava empolgada com aquilo, né? Referência. E aí mesmo, morando nessa zona oeste segregada, dormindo 3 horas por dia para poder trabalhar, né? Porque eu era arrumadeira num hotel na Zona Sul e estudava na FEUC, em Campo Grande. Então, a minha vida era bem complicada. Aí eu tive que pesquisar na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, e descobri que tudo que estava no livro era verdade. Aí eu fiquei confusa, que eu não entendia por que as pessoas do bairro não disseminavam isso. Isso não era falado nas escolas locais. E aí eu, conversando com um amigo meu que conheceu Odalice Prioche, do Ecomuseu de Santa Cruz, falou, vou te apresentar para a Odalice, que lá tem os arquivos, que isso vai ser muito legal para você. E aí eu fui lá, conheci a Odalice, e aí a gente começou a divulgar na web, em 2007, a história de Sepetiba. E foi, inclusive, um texto, A História Perdida de Sepetiba, que eu publiquei na Ciranda Internacional da Comunicação Independente, um site, que me levou a estagiar no programa Salínguas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Letras, né? E aí isso foi um divisor de águas na minha vida, porque eu aprendi a realizar pesquisa de uma forma mais cuidadosa e tudo mais. Foi muito bom, sou muito grata a esse período que eu passei lá. E aí eu aprendi também o que era um ecomuseu com a Odalice. E a gente organizou festa, né, para o aniversário de Sepetiba, a gente colocava as fotos, eu imprimia na minha impressora, colocava fotos pelo bairro, né, para as pessoas verem como era Sepetiba, as pessoas importantes que estiveram lá, porque isso também desperta o interesse da população, né, embora não seja o nosso foco no Ecomuseu, né.
E aí a gente começou esse processo de reconhecimento a partir de uma roda de lembranças em 2009, que a gente teve o privilégio de contar com a presença da Tereza Morales e do Ig de Varrini, que disseram que o que a gente estava começando em Sepetiba era museologia comunitária. Era um museu, um ecomuseu. Aí a gente começou o Ecomuseu de Sepetiba. E eu acho que é importante, né, eu falar aqui que eu não sou museóloga, né? E que eu peço sempre licença, eu me refiro sempre com todo respeito a eles, né? Porque, de repente, eles podem sentir que a gente, em Sepetiba, por não ter um museólogo dentro desse museu, a gente está invadindo o espaço deles. Só que o que a gente pensa, a gente sempre pede conselho e tudo mais, só que o que a gente pensa é que esse museu, o que é um ecomuseu, a partir da visão do Varrini, né? Ele precisa vir dessa ação da comunidade, ele precisa estar emergindo das pessoas que vivem naquele território. Quem tem que determinar o que é valioso, o que é importante, somos nós que estamos nesse território, né? Embora a gente se faça valer da notoriedade histórica, né, de ser um ícone emblemático, o mole do antigo Cais Imperial, a gente tenha criado um projeto de lei para o seu tombamento, porque é isso que desperta o interesse da grande maioria da população. Quando a gente faz esse passeio, a gente lembra da dona Yayá, que era caiçara, que ficava sentada na pracinha antes de entrar, antes da gente entrar no caminho do antigo mole imperial. A gente passa na casa do seu Durval, que é um carpinteiro naval e caiçara, que adora dizer que o umbigo dele está enterrado ali em frente à casa dele. E aí a gente fala da importância do mangue, né, na construção das identidades daquela população caiçara, né, que teve todo o seu modo de vida transformado, que era todo baseado na vulnerabilidade da Bahia que está degradada. Então, a gente puxa para essas coisas que são, de fato, importantes para nós, se fazendo valer dessa supervalorização que as pessoas dão para a história imperial, a família real. Mas aí a gente mostra, olha, você vem daqui, essa é a sua raiz. Quem tirou essas pedras para construir esse mole? Vocês acham que foi quem? Que tinham caminhões naquela época que vinham para cá? Não, foi a mão de obra escravizada que tirou todas essas pedras que estavam aqui. Então, a gente gosta de trabalhar dessa forma no Ecomuseu de Sepetiba. E a gente, ao longo desses 11 anos, a gente foi construindo coisa de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha. A gente tem uma amiga que é professora, que trabalha no Marcos Freire. Aí convidou a gente para fazer um trabalho de educação patrimonial na escola. Aí criamos uma parceria com a escola. Aí todo ano a gente faz alguma coisa com a escola. Já teve até uma ala no desfile cívico de 7 de setembro só para o Museu de Sepetiba. Os alunos construíram cartazes, fizeram miniaturas, né, da Ponte Abbott, do Coreto, para levar no desfile. Aí a gente fez um trabalho também com as EDIs. A gente tem parceria com várias escolas locais, inclusive com a Berta Lutz, que é uma outra escola municipal que fica numa localidade vizinha, que é a Brisa. É um trabalho assim, de formiguinha, né? E eu gostaria de falar uma coisa bem importante, já que é uma citação, gente. Eu adoro falar citação, e Milton Santos, assim, é primordial para a minha construção da percepção do espaço. Para a gente compreender, já que a proposta desse projeto é a conexão território, né? E tem uma citação dele que eu acho que se encaixa perfeitamente nisso. Ele fala que cada homem vale pelo lugar que está. O valor como produtor, consumidor, cidadão, depende da sua localização no território. Seu valor vai mudando incessantemente, para melhor ou para pior, em função das diferenças e acessibilidade, tempo, frequência, preço, independente da sua própria condição, pessoas com as mesmas virtualidades, a mesma formação e até mesmo o mesmo salário têm valor diferente segundo o lugar em que vivem. As oportunidades não são as mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende em larga proporção do ponto do território em que está. Enquanto um lugar vem a ser condição da sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhes são teoricamente devidos, mas que, de fato, lhe faltam. Eu acho que isso explica perfeitamente o que acontece nessa nossa cidade, que tem uma segregação socioespacial muito forte, né? A gente vê muros sendo construídos para dividir favelas de outras partes, né? A gente vê espaços, territórios como Sepetiba sofrendo com a precariedade no transporte público e totalmente legado ao descuidado. A Zona Oeste inteira, né, sofre com isso. E dentro da própria Zona Oeste a gente tem essa segregação, porque a gente tem certos núcleos, né,
onde se concentram os serviços, né? Tudo ali naqueles núcleos, e o resto fica carente de todo acesso, de todas as outras coisas. E é legal a gente compreender isso, que, por exemplo, o meu companheiro ele é do Cerro Corá, né? Nascido e criado no Vidigal, conheci ele morando no Cerro Corá, representando o museu do Cerro Corá, o Memória do Cerro Corá. E, no entanto, a gente, mesmo ele estando na Zona Sul, numa favela da Zona Sul, a gente conseguiu perceber tantas singularidades, tantas coisas parecidas, né? Tantas coisas na nossa adolescência nós passamos parecido também, embora estivéssemos separados, nos extremos da cidade. Então, é isso que a gente tem que perceber. A gente tem que estar atento mais para o que nos une do que para o que nos separa. Porque quando a gente começa a ver só o que tem de diferente, a gente acaba também esvaziando as lutas. E a gente acaba fortalecendo os inimigos. É esse o maior perigo que a gente passa hoje. A gente não pode fortalecer os nossos inimigos. A gente tem que compreender que todos nós somos oprimidos e que a gente precisa resgatar a nossa cidade das mãos desses opressores que têm depredado ela ao longo de todos esses anos. Aliás, desde a colonização do Brasil, diga-se de passagem. Eu acho que é isso, assim, gente. Não sei se eu falo mais alguma coisa sobre o Ecomuseu, porque aí se eu vou falar também vai ser um monte de coisa. Eu acho legal também eu falar que o Ecomuseu, assim, ao longo desses 11 anos, a gente criou um estatuto, a gente ia se institucionalizar enquanto uma associação e tudo mais, só que aí o grupo decidiu não fazer isso no momento, se constituir enquanto coletivo, porque acreditou, agora já tem outra posição o grupo, mas há alguns anos atrás a gente acreditava que a gente ia perder a legitimidade, a gente tinha que se constituir enquanto coletivo para manter a nossa essência e a representatividade para a população local, porque quando você institucionaliza, dá uma sensação de hierarquização e aí acaba fazendo com que as pessoas não se cheguem, né? Mas só que isso também contribui para engessar algumas ações, porque às vezes a gente fica impedido de pegar um edital, de conseguir fazer uma atividade, e acaba tudo saindo muito da gente, a gente tem que correr atrás. Então, o Ecomuseu é um museu comunitário, né, que se constitui enquanto coletivo, e como o próprio Varrini, ele gosta, né, que a gente escreve isso nos textos, é que é um processo. A gente gosta de chamar de processo museológico, porque esse museu nunca vai estar concluído, não vai acabar, não vai. Porque a história se faz hoje, né? As memórias são construídas no dia a dia. Nós modelamos as memórias e somos modelados por elas. Então, é importante a gente destacar isso também, né? E a gente gosta de dizer que o Ecomuseu de Sepetiba é um lugar de memória viva. E a gente gosta de cantar os 4 cantos que todo mundo deve ter um museu, deve ter um ecomuseu comunitário no seu território, para a gente mostrar que a memória, ao invés de escravizar, ela pode muito bem libertar, e que ela precisa deixar de ser esse processo parcial, engessado, de só relembrar fatos do passado. A gente precisa mostrar muito mais do que isso, né? Nossos territórios são ricos, é isso que a gente tem que valorizar e mostrar. É isso, gente. Acho que... Então, acho que a gente vamos passar aqui, né, para a segunda parte, para a gente, a partir dessa tua fala aí, foi sucinta, mas cheia de, muito rica, muito obrigada, assim, eu estou cheia de perguntas, mas eu queria passar aqui também para a equipe, se alguém gostaria também de começar comentando alguma coisa, a Ingrid também, que trabalha bastante com memória, né, assim, enfim. Eu queria fazer um comentário e, ao mesmo tempo, também uma pergunta, né, para a Bianca. Diante da fala da Bianca, eu vi que existe, né, uma conexão do trabalho do Ecomuseu com o território, né, com a museologia social, também história local e patrimônio, natural, cultural, etc. Então, Bianca, de certa forma, quando tem um Ecomuseu, também é construída uma contranarrativa, né? Uma narrativa que vai contra aquela proposta hegemônica, etc. e tal. Eu queria que você falasse um pouco, né, como que você enxerga essa necessidade de uma participação popular nessa disputa pela integração dos diversos territórios da cidade. Como que você enxerga essa coisa da participação popular?
Você perguntou como é que eu enxergo a participação popular na disputa, né, por uma integração desses diversos territórios da cidade. Pela reintegração, né? Bom, eu acho que é necessário... Eu acho que a memória é um elemento basilar para revigorar a autoestima. E a autoestima estando revigorada e fortalecida, eu acho que isso é fundamental para a mobilização de uma população. É isso que eu sempre penso. A gente pode até observar no Ecomuseu de Sepetiba que, com o surgimento do Ecomuseu, das páginas que a gente criou, do blog, da divulgação de textos valorizando, enaltecendo a história local, outras páginas surgiram. Só tinham páginas depreciando o lugar, e aí a gente viu surgindo páginas de denúncia, pessoas enaltecendo o lugar, falando eu amo Sepetiba, né? Isso é muito importante para a mobilização e para essa reintegração, porque muitas vezes as classes dominantes, esses detentores dos territórios, principalmente aqui na Zona Oeste, que a gente tem nichos que detêm os territórios, determinam o que pode e o que não pode ser feito nesses territórios, né? Eles se aproveitam da desmobilização das comunidades, das pessoas, das populações locais, né? Para manter o domínio ali. Que eles são desmobilizados, as pessoas que moram ali não gostam do lugar, têm esses discursos de preterimento, de pejorativo sobre aquele lugar que vivem, então elas são facilmente manipuladas e dominadas. Então, isso faz com que o território seja dominado e siga de acordo com esses modelos. Eu acho que a memória é fundamental, trabalhar com a memória, com essa questão do pertencimento, é fundamental para essa mobilização, para a reintegração dos territórios. Pelo menos é assim, na minha concepção, né, que eu acredito. Respondi? Obrigada, Bianca. Bianca, acho que você tocou num ponto que é central no trabalho do fórum, né? Que quando a gente, esse encadeamento, né, são 3, né, conceitos aí, né? Cidade, favela e patrimônio, né? Assim, como é que o patrimônio ele serve para interligar esse território? E algumas perguntas, inclusive, para a gente também, de que por que patrimônio? Né? Assim, por que esse viés do patrimônio? Por que essa luta, escolher o patrimônio como um viés de luta? Assim, quase como se fosse não fosse um ponto central, sabe? Assim, poxa, tem tantas outras pautas, né? Assim, mobilidade, né? Violência, e vocês vão falar de patrimônio. Então, bom, exatamente porque nós entendemos aqui que o patrimônio ele é central, ele é básico, ele é a base para todas essas outras questões, exatamente porque é pelo patrimônio que a gente exatamente vai falar de pertencimento, de identidade. É isso que você estava falando, né? Assim, de referência. Eu acho que a gente está aqui no fórum tentando trazer uma noção ampliada de patrimônio para inclusive assim, tem uma autora, Cecília Londres, que fala do patrimônio como referência, né, cultural. Então, aquilo que, a partir do que nos dá, do que a gente se identifica, é que a gente pode criar essa relação de pertencimento no lugar. E como há um trabalho de desqualificação dessas memórias, né? Tudo isso que você falou. Então, eu acho que uma coisa que eu sou historiadora, né? Assim, você falou também que você fez história na FEUC. Uma questão que me passa muito pela minha cabeça é esse lugar do historiador, a função do historiador, a missão dele, do que nos é ensinado nas faculdades de história, e essa diferença entre memória e história. Você falou da memória como uma questão basilar para a construção dessa referência. E eu te pergunto aqui, e a história, sabe? Porque quem escreve a história, sabe? Quem faz a história? Você podia falar um pouco disso aqui para a gente? Porque geralmente a história, por isso que até o Legoff fala, né, da memória, dessa questão de ela poder tanto escravizar como libertar, e fala que nenhum documento é inócuo, né? Inclusive a gente teve esse processo no Ecomuseu de Sepetiba, pesquisando sobre a história local, tem vários documentos, várias coisas que a gente não consegue encontrar, principalmente numa parte da história local que tem relação com grilagem de terras, né?
Isso é um problema de todo esse território, né? Esse problema com grilagem. Então, a gente tem relacionado a isso homicídios, né? Várias outras coisas. Então, esses documentos somem, né? Algumas relações, assim, inclusive a Iva Coped, que fez a pesquisa para poder tombar o Mole Imperial de Sepetiba, fez uma pesquisa primorosa, mas ela falou que faltam documentos, né? Faltam muitos documentos que fazem referência à história local. Então, para mim, a importância da história hoje é, principalmente, eu não leciono história, né? Eu não cheguei a concluir, eu mudei, no meio do curso, eu mudei para ciências sociais, porque, assim, eu assisti uma aula de sociologia geral e eu fiquei fascinada. Eu falei, é isso aí que eu quero, para ciências sociais. Mas eu sou apaixonada por história. Minha orientadora no mestrado é historiadora, a Ângela Roberti, então eu tenho essa admiração. Eu acho que a função do historiador é justamente essa, é dar voz, né? Na historiografia e tudo mais, é dar voz a essas classes subalternizadas, ao povo que foi oprimido, né? Eu acho que é romper com essa colonização do poder, né? Colonização do poder e com o epistemicídio, que isso é um mal que a gente está sofrendo hoje, embora a gente tenha, por um lado, um forte apreço, resgate pelos saberes e fazeres, ou como falam, sabanças e fazanças, né, dos povos tradicionais, a gente, por outro, tem uma desconstrução disso, né, muito forte também. Uma banalização dessa ancestralidade, dessas identidades. Então, acho que a função do historiador nesse momento... Aliás, eu não queria ser historiadora para contar o que está acontecendo. É complicado. Mas a função é justamente essa, é dar essa voz, é pesquisar, valorizar mais estas pesquisas, né? Não se concentrar no que já foi muito falado, ou então contar essa história, esses fatos, através de outro viés, de outra perspectiva, né? Eu acho que isso é, assim, a minha opinião, é o que eu penso, assim, minha concepção a respeito da importância da história nesse momento é essa. A história tem que romper mesmo, fazer com que esses paradigmas, tudo isso seja rompido, para que as crianças, no futuro, para que a gente consiga construir uma outra percepção e para que tenha essa ideia, porque quando fala de museu, né? Os museus, eles, na verdade, esses museus tradicionais, foi isso que me fascinou na museologia social. Os museus tradicionais, eu sempre adorei museu, meu lugar preferido era o Museu Nacional, tem várias fotos em várias épocas da minha vida ali. Só que era um lugar que eu achava muito suntuoso e não me sentia representada ali. Isso é muito complicado. Eu acho que esses lugares, os museus como lugares de memória e tudo mais, eles precisam representar o povo do território onde eles estão inseridos também. Eu acho que isso é de suma importância. Eu acho que a história, nisso, é primordial, né? A função do historiador nesse processo é primordial. E dos museólogos também. E eu acho também da importância da história, porque a gente fala muito assim, consegue falar assim, a minha história, né? Eu tenho uma história, né? A gente conversando, você não sabe nada da minha história, né? Você não me conhece, né? Assim, mas quando a gente vai falar dessa história, que é como disciplina, né? Como um campo do conhecimento, quase que há uma quebra aí, né? De quem é o personagem dessa história, né? As pessoas deixam de... Essa história que vira conhecimento, ela é uma outra, né? Assim, então, eu tenho pensado muito, aí, pessoalmente, como historiadora, e eu acho que isso que me levou, por exemplo, a estar envolvida num projeto desse como um fórum, por exemplo, é dessa dimensão da história no presente, né? Assim, a gente como os sujeitos dessa história, né? Assim, de que é a gente, cada um de nós, com as nossas histórias individuais, que vamos ter uma história coletiva, né? Então, assim, eu sou sujeito de uma história, eu ajo num território, mas como deslocar essas referências? E aí eu acho, queria que você também pudesse falar um pouco mais aqui com a gente desse desafio aí do Ecomuseu com desenvolvimento local. Como é que as ações práticas, assim, falasse desse desafio que é da atuação, assim, efetiva, né? Você falou um pouco, parceria com escolas e tal, mas quais são as estratégias que vocês têm, que o museu, ao longo desses
desses Então, anos? a definição por si só de ecomuseu já está ligada a desenvolvimento, porque parte dos exemplos franceses, que foram os pioneiros, né, do Le Creusot e tudo mais. O ecomuseu se define enquanto uma ação museológica consciente da comunidade, que tem como objetivo principal o desenvolvimento do território, né, a partir da valorização dos patrimônios que existem nesse território. Né? Patrimônio cultural, natural, histórico, material, imaterial, tangível e intangível. A gente, no Ecomuseu de Sepetiba, a gente conseguiu... Bom, o Ecomuseu começa em 2008, uma festa de aniversário de 441 anos de Sepetiba. A gente fez uma exposição de painéis com fotos antigas do bairro, matérias de jornal, né? Expondo para mostrar a história do bairro para as pessoas, aquela história que é contada nos periódicos, em alguns livros. A gente notou assim, um engajamento, um envolvimento da população, mas a gente percebia que precisava de algo mais. As pessoas precisam muito de algo concreto, né? Para se envolverem, para participar, e precisam daquele elemento que vai ser unificador e que vai despertar o interesse geral. Então, uma vez num passeio com um colega meu, a gente indo lá para o final da Praia de Sepetiba, a gente se deparou com aquele mole, aquela construção de pedra, uma estrutura de pedra, de aproximadamente 750 metros, é o que tem hoje ali. A construção original de 1884 é de 460 metros, mas depois aumentou. Aí a gente se deparou, a gente viu aquela estrutura e falou, gente, o que é isso? Ué, de onde surgiu isso? Eu não sabia que tinha isso aqui em Sepetiba. A gente, morando em Sepetiba e tal, não sabia daquilo ali. Aí fui conversar com os moradores mais antigos, o seu Salviano, o seu Durval. Eles falaram, minha filha, isso daqui era o porto mais importante do Rio de Janeiro, você não sabia e tal. Aí começaram a contar várias coisas pra gente. Aí fui lá pesquisar. Aí descobri, né, que realmente, tinham vapores que saíam dali, faziam o transporte do Quinto do Ouro, né, da Mala Real. E aí a gente falou, pronto, vamos fazer um passeio para esse lugar. Vamos marcar um dia, foi até em 2014 que a gente começou. Vamos marcar um dia para fazer um passeio, para levar a população para conhecer. A gente não sabia que era uma área pertencente à Base Aérea de Santa Cruz até então. Embora ficasse do lado do portão sul da base, a gente não tinha essa ideia, porque a gente entrava pela praia, então para a gente era público. Aí entramos, levamos um monte de gente, aí foi um sucesso. No outro passeio teve mais gente ainda, e resolvemos fazer placas indicativas para a trilha, e dizendo, deixa apenas suas pegadas, a Baía de Sepetiba é nosso patrimônio, essas coisas assim. Aí, para minha surpresa, eu recebi um chamado para ir na Base Aérea de Santa Cruz falar com o comandante. Eu vou ser presa agora. O que ia acontecer? Aí nós fomos lá, né? Todo mundo do Ecomuseu. E aí ele falou, não, na época era o Nishio, que era o comandante, aí falou, não, o trabalho que vocês estão fazendo é válido, é que a gente se preocupa porque é uma área sob a responsabilidade da base aérea, então a gente precisa saber quem entra, quem sai e tudo. Enfim, hoje a gente, para fazer esse passeio, a gente precisa mandar e-mail com antecedência, dizer a data, pedir autorização. Mas esse passeio, aí eu dei essa volta toda para chegar à questão do desenvolvimento. Esse passeio contribuiu para desenvolver toda uma ação comercial ali no Coreto, em volta do Coreto de Sepetiba, porque o ponto de encontro, como é central ali em Sepetiba, a Praça do Coreto de Sepetiba, Washington Luiz, a gente marcava, divulgava pela página, né, pela web, o passeio a gente marcava ali no Coreto para as pessoas se encontrarem. Então a gente fazia uma roda grande ali, uma abertura, falando sobre a história, falando do Coreto ser o mais antigo da cidade, falando da Companhia Ferro Carril, da casa do Aureliano da Silva Coutinho, e tararana. Aí as pessoas já ficam, né? E agora a gente vai partir para conhecer o caminho do antigo Mole Imperial, que a gente chama de cais, né? Porque aí as pessoas já cais. Aí a gente foi pegando e aí desenvolveu-se. A gente tem o nosso parceiro Gilmar, que, através da divulgação, né, do Ecomuseu e de várias outras pessoas, saiu uma matéria do dia sobre restaurantes, né, pontos gastronômicos da Zona Oeste, do Comida Boa, que é um restaurante que tem na Praça do Coreto. Vários outros bares, pontes se abriram ali. Caramba! Né? E ele se tornou um ponte, inclusive na praia. Isso também, assim, a gente observa que a partir disso a gente também pôde ver nas páginas, que agora a gente também tem muito essa questão virtual, né, do cyberespaço. A gente pôde observar o crescimento de páginas que visam fazer denúncias sobre os patrimônios. Isso daqui está destruído em Sepetiba. Essa placa tira foto. Aí fala do buraco, do vazamento da água e tal. Então, a gente notou que isso também aconteceu. Infelizmente, como eu falei, a gente tem essa questão que nos impossibilita porque a gente não tem verba.
tudo que acontece no Ecomuseu é feito, a Aline tira do bolso dela, eu tiro do meu bolso, todo mundo que participa vai tirando do bolso para construir alguma oficina, alguma coisa. Salvo alguns editais que a gente pôde participar, porque alguém participou com o MEI, e aí resolveu beneficiar o Ecomuseu, que foi o caso de um edital com a Rede Museologia Social do Rio de Janeiro, que o Bruno participou e beneficiou o Ecomuseu. A gente ganhou, também participou de um projeto do Instituto TEAR, que teve até um livro, né, da Fotos da Memória, do TEAR, né, que foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de conhecer outros museus. Eu, por exemplo, não tinha conhecido o IPN, não conhecia o Instituto Pretos Novos. Então, a gente foi fazer aquele caminho pela Pequena África, né? E aí a gente construiu textos falando sobre justamente isso, sobre a conexão que a gente tinha. Eles começaram um vídeo saindo de Sepetiba. O primeiro lugar que eles visitaram foi Sepetiba. E aí eles saíram de Sepetiba e onde foi a última visita foi no Museu da Maré. De Sepetiba fomos no IPM, do IPN fomos para o Museu do Samba, do Museu do Samba para o Museu da Maré. E aí o livro, né, Rotas de Memória entre Pontos Cariocas, é essa proposta, para falar sobre essa conexão entre esses territórios. E isso é muito importante, porque a gente também, às vezes, tem uma visão muito egoísta, né? Meu bairro, meu território. Não tenho que me preocupar com o que está acontecendo lá no Cerro Corá, porque eu moro aqui na Zona Oeste, lá é Zona Sul. Mas a gente tem que compreender que tudo está conectado. Não tem jeito. As lutas são unificadas, né? Sim. E eu acho que, assim, essa questão do desenvolvimento, o que impede mais já como museu de fazer alguma coisa é isso. Mas a gente tem, né? A gente fez essas lives agora, foi no período de pandemia, mas a gente fazia muitas oficinas. A Simone, que é artesã local, ela criou bonecas, as bonecas que ela chamou de ascreides, né? Ela criou a partir do recolhimento dos resíduos do passeio, que a gente recolhia os resíduos, garrafa PET, né? Garrafa de long neck, tem muito ali que vem na Maré, né? E ela recolhia e fazia as bonecas. E aí se tornou super famosa as bonecas. Ela fez uma creidona, também uma bonecona grande. Ela faz bonequinhos com cápsulas, ela faz um monte de coisa. Isso daí é empreendedorismo, né? A partir da participação dela no Ecomuseu e tudo mais, ela teve essa ideia, ela percebeu essa necessidade. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha para despertar nas pessoas essa vontade, sabe? Essa vontade de saber, essa vontade de construir. E divulgando a história, a memória local, a gente também incentiva a visitação. Cara, a gente já recebeu até gringo no passeio de reconhecimento do Museu de Sepetiba. Pessoas de outros estados. Teve um amigo nosso, o André, que teve um dia chuvosíssimo. Ele é de Botafogo. Ele foi a única pessoa, estava chuvoso, estava frio. E aí ele ligou, a gente nem ia ter mais passeio, ia botar na página que estava cancelado. Ele ligou falando que estava no coreto, onde estavam as pessoas da Ecomuseu. E aí a gente fez passeio com uma pessoa. Ele foi de Botafogo, mas a gente foi fazer o passeio com ele. Né? Legal. Então, isso é muito importante, porque é uma pessoa que de outro território, que se desloca para o extremo oeste, né, da cidade, que, assim, as pessoas se referem das mais variadas formas depreciativas da Sepetiba, né? É triste. E o cara foi lá para visitar, para conhecer. E a nossa proposta para o desenvolvimento local é essa. Você tem um lema do NOP, do Ecomuseu de Santa Cruz, que eu acho de suma importância, que é: um povo só preserva aquilo que ama. Um povo só ama aquilo que conhece. E aí, como esse lema do NOP nos inspirou, a gente criou um lema para o Ecomuseu. O lema do Ecomuseu é espelho onde se revê e se descobre a própria imagem. Embora minha orientadora não goste da analogia ao espelho. Mas o que quer dizer o espelho? É que se você olha no espelho e você não gosta do que você vê refletido, cabe a você fazer alguma coisa para transformar. Né? Então, a transformação parte da gente. Então, se você olha para o seu território, para aquela paisagem e você não está satisfeito, você precisa se engajar. Você precisa fazer algo para mudar aquela realidade. É basicamente isso assim que a gente pensa sobre o desenvolvimento. Né? Essa é uma iniciativa endógena, parte da população mesmo também. É isso. E é maravilhoso, não, perfeito, Bianca, e é maravilhoso porque, por exemplo, no fórum, a gente quer pensar o patrimônio, essas diferentes dimensões do patrimônio, para a integração da cidade, né? Para que a gente possa pensar melhor essa cidade. E um dos nossos eixos, né, de trabalho é exatamente a relação entre cultura e renda, né? Assim, a cultura como um fator de desenvolvimento. E esse é um grande desafio, né? Porque, por isso que eu te perguntei, né? Assim, também isso,
Mas uma coisa que me chama a atenção, porque é uma questão também para o fórum, é essa autossustentabilidade, né, das iniciativas, né? Porque, por exemplo, o Ecomuseu, ele puxa o desenvolvimento local, né? Você deu aí diversos exemplos. Mas o próprio Ecomuseu, ele tem muita dificuldade de se sustentar. Como é que você vê isso, assim? Porque não é um paradoxo? E eu acho interessante, assim, porque quando você fala de cultura e desenvolvimento, a maioria das pessoas, assim, não faz ideia do que da gente está falando, assim, como se a gente estivesse falando, assim, como Marte pode contribuir para o desenvolvimento de um bairro. Que tem uma coisa a ver com a outra? E eu me espanto ao contrário, né? Como você pode não ver que tem tudo a ver, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, é uma dificuldade enorme, né? Eu acho que, não sei, são questões, desafios que a gente está enfrentando juntos até, né? Mas de uma dificuldade também, eu acho que de ver a cultura e o patrimônio de um ponto de vista econômico, né? Não sei se tem muito incômodo, não sei se dá um incômodo, né? Assim, de você estar mercantilizando a cultura, e o Ecomuseu quer ganhar dinheiro, então você está fazendo porque quer ganhar dinheiro. Você pode falar disso? Sim. Essa é uma questão, inclusive até bem pouco tempo, porque é o que a gente fala, né? Os membros do Ecomuseu são muito rotativos, né? Justamente por Sepetiba ser um bairro dormitório, por as pessoas terem as suas demandas, não ficam disponíveis o tempo inteiro. E como é um trabalho totalmente voluntário, as pessoas precisam ganhar dinheiro, precisam se sustentar. Então, mas as pessoas que tinham antes no Ecomuseu, elas eram justamente contra essa mercantilização. E por conta dos escândalos com ONGs, com os CIPs, né, da desconfiança das populações com essas organizações, essas pessoas que faziam parte do Ecomuseu, sempre, toda reunião que a gente tinha, falava, não, voto pela não institucionalização. Não vamos institucionalizar, senão a gente perde a essência. Senão vai ter briga por conta de dinheiro. Senão, quando tiver edital, vai todo mundo discutir. Então, optou por isso. Agora, essa nova gestão do Ecomuseu, as pessoas já têm um pensamento diferenciado. Estão construindo um estatuto, a Aline está vendo tudo isso, a gente já está com uma sede agora em mente, porque antes também era uma visão muito assim, marxista, paulo freiriana, do pessoal antes. Assim, eu sou freiriana, né, mas assim, como somos um grupo, a vontade da maioria é que deve prevalecer. Então, agora a gente está com uma outra perspectiva. Mas existe isso aí, essa questão da mercantilização. E eu acho que é cultural a gente apartar as coisas. As pessoas, quando escrevem ecomuseu, geralmente escrevem eco e museu separado. Não conseguem compreender que é um conceito e é uma coisa só. As pessoas, quando pensam em natureza, pensam em natureza, em meio ambiente apartado da sociedade, apartado da cultura. Né? Quando, na verdade, não é. Está tudo relacionado. Né? Então, as pessoas têm que parar de enxergar as coisas dessa forma. Porque, a partir da autonomia de uma população, né, do desenvolvimento econômico dessa população, esse território vai melhorar. Então, é real que a gente precisa encontrar formas de mobilizar a coletividade para proporcionar formas de se autossustentar dessas populações. Seja através de ações coletivas, de oficinas, assim, para ensinar um ofício, alguma coisa assim, né? De trabalhos. A gente estava querendo propor um projeto de guarda-mangue, mas agora com esses processos todos, né? De guarda-mangue, porque aí geraria emprego para os moradores locais, porque o guarda-mangue ficaria responsável pela manutenção, né? Retirando os resíduos, aí geraria também os resíduos para as companhias, para as empresas de reciclagem, né? Que tem as cooperativas, e para as artesãs que utilizam os resíduos para fazer as suas coisas. Mas aí teve tudo isso, a gente acabou não conseguindo fazer o projeto. Né? A gente fez agora um para a Semana dos Mangues. Sem contar que as pessoas também veem o mangue de uma forma muito negativa. Então, é outra barreira que a gente encontra em Sepetiba. Né? As pessoas enxergam o mangue como se tivesse destruído a praia. E o mangue não destruiu a praia, ele sempre esteve ali. O que destruiu é o processo de assoreamento ocasionado pelo distrito industrial, pela construção do porto de Itaguaí. É outra coisa, não é o mangue não tem culpa de nada. Sim. Ele cresce onde tem matéria orgânica em decomposição, onde favorece o ambiente para ele crescer, enfim. Então, eu acho que essa visão precisa ser rompida mesmo, que as pessoas precisam compreender que é necessário dar autonomia para as populações
para que as pessoas possam se sustentar com dignidade. Em Sepetiba, a gente tem um problema que toda a população tinha a sua economia baseada na balneabilidade, agora está se transformando, né? Tem lojas, mercados, tem banco, tem rede de supermercados, então tem alguma forma de se arrumar emprego local. Mas grande parte da população ainda precisa se deslocar para a Zona Sul, para a Barra, para conseguir trabalhar, para o centro. Então, a gente tem que pensar também alternativas, é o que a gente vem tentando, para viabilizar um sustento para essas populações. Então, os pescadores, a colônia de pescadores, ano passado é que voltou a ficar ativa, porque com todo esse processo do passivo ambiental da engar mercantil, né, com a degradação da Bahia, a gente tem tentado pensar alternativas. Só que é muito complicado, né, porque nem sempre há uma vontade política. A gente depende, é por isso a importância do plano diretor também, porque é legal incluir no plano diretor essas questões, né? Esse compromisso com essa população local que teve o seu modo de vida totalmente transformado e que se encontra perdida ainda e sem dignidade. Então, é importante ter isso no plano diretor, porque a partir dessas ações que acontecem nos territórios, você vai incentivar o desenvolvimento local. Essas pequenas ações, as pessoas não conseguem, como você falou, as pessoas não conseguem unir cultura com desenvolvimento. Você fazendo uma feira de artesãs, você vai estar proporcionando renda para elas. Você incentivando, divulgando o artesanato delas e tudo mais. Isso é muito importante. E muitas vezes também tem aquelas disputas territoriais. As pessoas com um viés muito político, partidário e tal, e que tem uma divergência com outras pessoas de outra linha e tal, aí não se unem em ações, principalmente em territórios como Sepetiba, que são mais distantes e tal. Então, a gente não tem, às vezes, apoio. A gente fazia uma feira antes dos passeios, era uma outra ação para o desenvolvimento que a gente estava tentando. A gente organizava com as artesãs locais uma feirinha, no passeio, enquanto as pessoas estavam fazendo a abertura, passeio e tal, as pessoas podiam ver as barracas e tudo, entendeu? Era a forma que a gente encontrou. Mas eu acho que isso que você falou, infelizmente, é um mal e deve ser sanado. As pessoas precisam ser esclarecidas sobre isso, sobre como tem que unir, sim, e como é possível. A gente observa isso de várias formas. Né? É isso. Você tocou num ponto que eu acho importante a gente também falar aqui, que é o impacto do distrito industrial, né? Assim, aí para a região, essa questão aí complicada da construção do porto e do assoreamento da Bahia. E a desigualdade de tratamento, eu acho, da Baía de Guanabara com a Baía de Sepetiba. Como é que é o trabalho do Ecomuseu em relação a isso? Como é que vocês veem isso? Então, eu até escrevi um artigo para o livro Rio Revisto de Suas Margens, né? Falando sobre essa questão. Muita gente fala da famigerada TKCSA, que agora é Térnio, né? Que ela gerou empregos. Eu não conheço uma pessoa de Sepetiba que tenha conseguido trabalhar nessa empresa. Não conheço. Salvo na construção, que tem uma série de coisas nebulosas em volta da construção dessa empresa. Além dela ser altamente poluidora, de ter causado chuva de prata, de ter causado câncer, problemas respiratórios, várias coisas na população do João 23, né, que é uma reta que tem lá em Santa Cruz, né, a população daquela região ali. Causou vários problemas. Né? Em Sepetiba, felizmente, a gente não teve problemas muito graves por conta da qualidade do ar, porque parece que tem uma questão da corrente, que quando os fornos estão funcionando, tal, vai para outro lugar. E a gente até observa aqueles marcadores biológicos que tem nas árvores, da qualidade do ar. A gente observa quando a gente entra lá na trilha do caminho do Antigo Cais. Enfim. Mas o que acontece? É um racismo ambiental porque a população ali é uma população historicamente preterida, né? Uma população que foi jogada ali na maioria das vezes, as pessoas vieram de outras localidades e ficaram ali, não gerou emprego. Eles falam que tem diálogo, eles têm até um jornal, tem pessoas que são de Sepetiba e que apoiam, são de Santa Cruz e apoiam, mas eu acredito que a TKCSA não tem um diálogo com a população, né? Ela polui, ela desmata, ela fez um vídeo muito bonitinho, institucional, né? Falando do mãe, de como eles preservam a mãe, mas, em compensação, eles desmataram uma grande área de mãe. Então, é um diálogo que a gente pensou ser possível. O Varrini até teve, acho que em 2012, em Santa Cruz,
e o pessoal do NOPE, a Museu de Santa Cruz, organizou um colóquio, Indústria em Desenvolvimento Local, um diálogo possível. Bom, tinha uma interrogação, assim, um diálogo possível, né? Ou era uma afirmação, um diálogo possível? Era uma afirmação, assim, porque, na verdade, na Europa, em outros países, há essa possibilidade, mas aqui não, justamente por conta dessa imposição, né? Porque vai se instalar uma indústria que foi rejeitada no seu país de origem, né? Numa localidade que já é historicamente segregada, que sofre com uma série de faltas, de ausências, de precariedade. Aí você instala ela lá. A população fica feliz porque o discurso que fica sendo disseminado é de emprego, é de oportunidade, né? É de você poder estar melhorando a sua vida, ascendendo, né? Aí eles instalam essa indústria ali, uma área gigantesca, né? E falam que isso foi na época do governo Garotinho, eu me lembro, eu acho. E falam que teve um diálogo, consulta com a população, mas na verdade não há. Uma vez eu até tirei uma foto numa ciclovia, quando eu estava lá no Cosme Velho, aí eu fui andar de bicicleta. Aí tem uma ciclovia lá nas Laranjeiras, que inclusive foi construída com dinheiro da compensação de Sepetiba. Da compensação de... Teve um TAC, né? Um termo de ajuste. Pois é. TAC é termo de ajuste e o C é o quê? Termo de ajuste e compensação, não sei. São TAC. São TACs, né? Para compensar entre... Não compensou as Laranjeiras. Não compensou a nossa que foi construída, né? Ela é super mal pensada, está causando acidente na praia. Não. Peraí, Bianca, você está falando sério? O TAC, mas... Os TACs, eles não são regulados pelo Ministério Público, assim, não tem que ter... mas isso é sério, isso é sério. É sério, tem uma foto minha nessa... Eu até coloquei, cadê a Sepetiba? Cadê a nossa compensação? É que é um absurdo, a empresa ela tá causando poluição nesse território daqui, e como é que vai fazer alguma coisa nas Laranjeiras, gente? Assim, são coisas que acontecem e você fica... Resultado do racismo ambiental, resultado da falta de mobilização, resultado do local ser feito como um curral eleitoral e de tudo girar de acordo com os interesses dessa elite, entre aspas, política que vive ali. Então, é isso que acontece no nosso território, gente. É complicadíssimo, muito complicado. Essas empresas, elas têm a ADIM, que é a Associação das Empresas, tudo mais. Muita gente é contra o que eu estou falando aqui, inclusive gente que é amigo meu, que trabalha com os museus locais e, assim, da Zona Oeste. Mas eu, pessoalmente, não consigo enxergar um diálogo, assim, uma contribuição, uma compensação desse distrito industrial de Santa Cruz, principalmente com o Sepetiba, sabe? Eu consigo, de repente... Aliás, o que eles fazem pela Reta de João 23 é o que? São aulinhas, é um jornal, é uma oficina, não é nada assim sólido. Né? Eles falam que teve um trabalho que eu fiz junto com o pessoal do Pax, eu fui uma das monitoras e tal, com a Fiocruz, que era do monitoramento de envio de partículas, micropartículas para o ar. Né? Aí fizeram um parâmetro, compararam a Ceilândia, no Maranhão, que tem um monte de siderúrgica em volta, com Santa Cruz. E aí comprovaram que sim, que é emitida aí das micropartículas, que eles têm lá o filtro, mas na verdade não... A gente de Sepetiba, da praia de Sepetiba, a gente consegue ver a fumaça saindo. E aí falam que isso é vapor. Né? Eles falam isso. A gente vê fumaça de várias coisas, mas é vapor. Enfim, tem uma série de questões. Eu acho que a indústria, na Zona Oeste, né, ela não tem um diálogo com a população e, infelizmente, o racismo ambiental é uma realidade nessa região. A gente sofre, porque a grande maioria da população é preta da Zona Oeste. Né? Então, a gente sofre com isso aqui. Porque é uma área que, historicamente, é preterida, excluída, segregada, e é isso que acontece. A gente vê a nossa Baía, seu resultado. A Baía da Guanabara ela tem muito mais visibilidade. A gente fez uma ação, Abrace a Baía de Sepetiba, acho que foi em 2013. O Rio One Watch até fez uma matéria, né? Teve uma menina, Sofia, que foi lá, uma jornalista. A gente distribuiu os livros que o Pax fez sobre a Baía de Sepetiba. E aí a gente andando pela Rua com as faixas, né? O Rio de Janeiro tem 2 baías, né? A cidade do Rio de Janeiro tem 2 baías, mas uma é esquecida.
E a Sim. outra é lembrada, mas regiões, verbas da disposição, vale destacar também, enfim. E aí, todo mundo, quando a gente passava na praia, falava que a gente era louco, que não adiantava nada, mandavam a gente lavar uma louça. A própria população local, né, quando a gente fez essa manifestação. Mas isso é um fato, a gente vê que Sepetiba é muito excluído e a Bahia... Cara, o passivo da Engar Mercantil, a gente, até hoje, há um silenciamento. Mas se você revirar o fundo da Bahia, você vai ter alta contaminação de cádmio, zinco, são metais altamente cancerígenos, né? No ano passado, infelizmente, no enterro de uma pessoa da família, e há muito tempo que eu não ia a Santa Cruz, assim, ainda mais no cemitério. E eu fiquei muito... Então, teve um momento ali do enterro que quando eu olhei, assim, ali do cemitério, eu tive uma visão, me pareceu tão fora de contexto, assim, meio Blade Runner, sabe? Assim, porque foi de Itaguaí, assim, ali daquelas indústrias, o tempo estava meio nublado. Então, sabe aquele fundo cinza, com aquela fumaça saindo daquelas chaminés? E sabe, quando você faz meio... Eu tô vendo, sabe, não é possível que em pleno século XXI você realmente isso, é o que você está falando aqui, né? Assim, isso é tão louco. É exatamente isso. É exatamente isso. E o pior, você olha lá de cima, você pensa que é um parque de diversões, daquela ladeira que tem de frente para o cemitério. Você olha dali, você vê a TKCSA, é um monte de coisa colorida, é um negócio gigantesco. É muito grande. Quanta área foi desmatada, quantas coisas aconteceram para aquilo ser construído, né? Só que a Baía de Sepetiba vem sofrendo bem antes também da TKCSA, né, com a Engar Mercantil, né, com esse problema do passivo ambiental que contaminou com metais cancerígenos a Bahia, né? E com esgoto sanitário, que é despejado sem tratamento nenhum na Bahia. Uma coisa mínima que eles podiam fazer era construir barreiras ecológicas, pelo menos para diminuir os resíduos. A gente teve até o ano retrasado uma mortandade de botos assim impressionante. E um vírus misterioso que surgiu na Bahia matou esses botos. E o boto tem uma característica que é muito triste, que ele não vai embora. Ele fica no lugar dele, né? O boto cinza, né? Ele não é um animal que vai sair, aqui não está legal, não está um ambiente propício para eu viver, vou embora, vou para outra localidade, vou embora para a Bahia de Angra dos Reis, para a Grande. Não, ele fica ali. Então, a população que era a maior, diziam que era a maior da América Latina, pelo menos, né? Alguns diziam que era do mundo, ela diminuiu drasticamente. O Léo Flack, até do Boto Cinza, falou que, assim, uma queda drástica. A gente conseguia ver, em 96, a gente conseguia ver da Ilha do Tatu, que é uma ilha que tem em Sepetiba, quando eu ia para a ponta, eu via, às vezes, passando, no final da tarde, a gente via passando boto. E o boto é o sentinela da Bahia, agora a gente não consegue mais ver. Raras as vezes, né? E isso é muito complicado. Desenvolvimento para quem, né, Bianca? Acho que essa é a grande pergunta, né? Desenvolvimento para quem? Exatamente isso. Para quem? Desenvolver o quê? A maioria das pessoas que trabalham e ganham grandes salários nessas indústrias não moram em Sepetiba nem em Santa Cruz, sabe? É o que eu falei, eu não conheço uma pessoa de Sepetiba que tenha sido empregada na TKCSA ou em qualquer indústria dessas. Né? A gente tem a Gerdau, que tem uma casa em Santa Cruz, a Casa Ser Cidadão, que faz uma série de trabalhos, que fez parceria com a Casa Fluminense, fez o Fórum, né? O Fórum Rio lá e tudo mais. Mas não é só a Gerdau que tem no Distrito Industrial de Santa Cruz. E não é só o Distrito Industrial de Santa Cruz que despeja dejetos industriais na Baía de Sepetiba sem tratamento. A gente tem o distrito também de Campo Grande, o Distrito Industrial de Campo Grande, que também tudo que vai de lá vai desembocar na Baía de Sepetiba. Então, é um problema muito complexo que necessitaria de vontade política. E, principalmente, é o que eu falar, despoluir a Baía de Sepetiba. Cara, isso não vai acontecer. Pelo menos vai ter que ser uns 200 anos, né? De cessar a emissão de qualquer poluente na Bahia. Mas a natureza é tão sábia, que a gente observa que, não sei se vocês sabem, mas o caranguejo leva 10 anos para se tornar adulto. E desde que a gente começou o passeio, lá pelo caminho do Antilocá, a gente passa pelo mangue, né? A gente não via caranguejos adultos, a gente só via aquele chamado violinista, que é o chama-maré, que tem uma patinha gigante e o corpo dele é menorzinho. Só via esse e tal, a gente não via caranguejo adulto, né?
aquele Guaiamu, acho que é Guaiamu o nome dele, esqueci, que é azulzinho, a gente não via. E antes da pandemia, a gente fazendo os passeios, a gente começou a se deparar com caranguejos adultos. Começamos a nos deparar com os buracos gigantescos. A gente viu lagarto, que é um lagarto característico da fauna, a gente viu ali, né? A gente viu as capivaras, a gente viu uma série de coisas que são indicativas, inclusive esses marcadores biológicos que falam, uns professores de biologia que às vezes ajudam a gente, falam que esses marcadores são importantes nas árvores, que indicam que há uma qualidade no ar. A gente vê a natureza se refazendo, né? E aí a máxima de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a gente vê as garças conseguindo se manter em meio a tudo isso. O colhelheiro rosa, que é uma ave migratória que continua indo a Sepetiba, né? A garça azul, toda aquela diversidade das aves a gente vê ali ainda. Então, em meio a todas as diversidades, a natureza sobrevive, né? E dizem que a garça, quando é que tem garça viva, voando, é sinal que está tudo bem, então não tem nada de poluído, as coisas estão funcionando perfeitamente. Isso é uma teoria que falam das garças. Pois é, isso daí eu vou ser contra, sabe? Porque tem um valão aqui em Bangu que ele vive cheio de garças. Então retira, eu falei. A garça é um dos animais, assim, pela minha observação, né? Eu não sou bióloga nem nada, né? Mas pela minha observação é um dos animais mais resistentes. A garça e aquele peixe. Ai, bagre. Gente, tem vídeos de meninos pescando no valão de Sepetiba. Bagre. Valão de bagre. Esse foi um biólogo que falou para mim na década de 80 sobre isso. Enfim. Agora, eu queria saber uma pergunta sua. O povo de Sepetiba não respeita a história de Sepetiba, não tem conhecimento, reconhecimento, eles ignoram. Você já está aí há bastante tempo, correto? Você veio de Gente de Dentro para Sepetiba. Você construiu praticamente uma história, não morando, não crescendo aí, mas o povo aí não tem nenhum conhecimento a respeito da história de Sepetiba, não tem interesse, não tem... Então, assim, essa é uma questão que eu acho que não é um problema só de Sepetiba, né? Eu acho que a gente está muito habituado com a efemeridade e a valorizar aquilo que é externo a gente. Essa é uma política do colonizador, né? A gente se influencia que vem de fora e tudo mais. Agora, eu noto que há muito isso. Tanto que depois que a gente começou, o primeiro texto sobre a história de Sepetiba na internet foi esse da Ciranda Internacional da Comunicação Independente. E o título do texto é A História Perdida de Sepetiba. E o texto é justamente um questionamento por que as pessoas não falavam dessa história. Por que eu morava em Sepetiba na época do texto? Acho que eu morava em Sepetiba há 10 anos, alguma coisa assim, 10, 11 anos. E aí eu questiono, por que as pessoas não falam? Por que eu não sabia? Por que nas escolas locais ninguém tinha essa informação? Né? É uma questão, mas a gente nota que isso vem se transformando. Né? Tem um ex-morador que é muito atuante, aí que ele fica compartilhando na internet várias histórias de Sepetiba. Tem páginas agora que falam não só de Sepetiba. Eu acho que isso é um movimento desse período, desse contexto que a gente está, dessa vontade de memória, essa necessidade, né, de história. Que tem uma página, Santa Paciência, que divulga textos de história local, matérias de toda a Zona Oeste. Cosmos, que é um lugar muito esquecido, Paciência, Santa Cruz, compartilha textos da Zona Oeste inteira. Então, eu acho que a gente está indo contra o fluxo nesse momento. A gente está querendo romper com essa lógica de desvalorização da história local. Acho que Sepetiba hoje está valorizando muito mais a história local do que valorizava há 10 anos atrás. E assim, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu acredito que grande parte disso deve-se à construção do Ecomuseu de Sepetiba. Que tornou os primeiros blogs, tudo que tinha foto de Sepetiba, mostrando o passado, né? Fazendo assim, remexendo o baú da memória, né? Está nos blogs do Ecomuseu, desde 2007, né? O Despertar de Sepetiba, que foi o primeiro blog e tal. Tá nessa, eu acho que grande parte deve ser a isso. Mas esse movimento tem sido o contrário. Eu acho muito bom isso. Poxa, meus alunos, eu dou aula num CIEP em Santa Margarida, que é um subbairro de Cosmos, aqui na Zona Oeste. Eles não conheciam a história do bairro, né? Não sabem a história de Cosmos, desconhecem totalmente. Isso é um problema. E aí acabam tendo esses discursos depreciativos, desvalorizando o lugar que vivem e não lutando pela melhoria dele. Né? Então, não sabe nem pelo que lutar, né? Lutar para valorizar o quê, né? Porque é tão
é tão entranhado que não vale nada, né? Assim, de que não... esse lugar não presta, esse lugar é horrível. E isso é muito legal. Aí tem a Camempa, que é a Casa de Memória de Paciência, que está construindo isso, que estava fazendo passeios também por lá, mostrando a mata de paciência, mostrando, né, todas essas coisas importantes que você deve valorizar no seu território. E também fazendo as pessoas enxergarem a beleza nas mínimas coisas, porque essas... Cara, quando a gente fez o inventário participativo nas escolas locais, por incrível que pareça, o patrimônio que as crianças elegeram, assim, ficou quase empatado. Foi o pôr do sol, falando que o pôr do sol de Sepetiba era a coisa mais bonita que tinha em Sepetiba, e o festival de pipa. O festival de pipa que tem na praia de Sepetiba. Sensacional. Então, é aquilo que você falou, a história é movimento. A história é movimento, a história se faz agora. Então, de repente, o que era patrimônio para a geração do seu Durval, que está com 80 e poucos anos, não vai ser mais para essas crianças que estão crescendo hoje. Eles consideram outras coisas mais importantes. Então, a gente, como Ecomuseu, é importante a gente estar atento a isso para não deixar de lado nada. Para a gente tentar botar todo mundo no pacote, vamos valorizar tudo que a galera acha importante, que a população acha importante. E isso é muito difícil. Ô, Bianca, esse ano vai ter eleição para prefeito, ano que vem vai ter a revisão do plano diretor e eu queria saber de você qual a perspectiva que você tem para o futuro de Sepetiba. Se você tem esperança, eu sei que você está lutando bastante, mas eu queria saber qual a sua perspectiva para o futuro. De Sepetiba? E também se vocês vão apoiar algum candidato a prefeito também. Essa é uma questão, assim, isso está sendo polêmico. Como que a gente encara o Ecomuseu? A gente tem o compromisso da informação. Com a pandemia, por eu ter o Francisco, que é meu filho, que ele tem umas questões respiratórias, eu me descobri diabética em meio à pandemia, não sabia, eu me descobri. Então, a gente precisa ficar isolado, né? Eu e o Francisco, a gente não pode ficar indo na rua, assim, né? A gente não pode. Então, eu tive que parar com as atividades do Ecomuseu. A Aline, que é uma colaboradora do Ecomuseu, os pais dela são idosos. Ela também não pode ficar o tempo todo fazendo atividade. Sem contar que a gente não quer expor ninguém ao risco. Então, a gente parou com as atividades presenciais. Aí a gente pensou em fazer lives. As primeiras lives que nós fizemos foram voltadas para o Covid e para a questão da pandemia, né? A história das pandemias, tudo mais. A gente teve os historiadores, o Gabriel, que é do Ecomuseu, é historiador. Aí ele convidou uns historiadores amigos dele para falar sobre a história das pandemias. E a gente foi, a partir da conversa com os nossos amigos, conhecidos, vendo quais eram os temas emergentes. A gente fez várias lives sobre vários temas diferenciados. O impacto da pandemia com idosos, com os casais, com as crianças, a gente foi fazendo. Aí agora a gente fez uma live com os pré-candidatos locais. Então, isso é um problema grave, porque as pessoas têm uma má formação política. Eu acho que você, como cientista social, você sabe disso, né? As pessoas não aprendem o que é política de fato. As pessoas sabem o que é politicagem e política partidária. Então, por que o Ecomuseu? A gente tem um vereador, que é morador local, que é de um partido que eu detesto, era de um partido... Acho que agora ele mudou para outro partido, que eu também detesto, mas enfim, não vem ao caso. Ele foi eleito e ele é morador local. Eu conheci ele há muitos anos, conheci ele desde quando ele era afiliado ao PCdoB, que eu também era na época, enfim. Bom, aí ele poderia apresentar um projeto de lei para a gente, né? Então, a gente apresentou o projeto de tombamento do CAS, porque a gente viu essa necessidade. Então, como ele é o vereador que tem mandato e é quem a gente tem mais acesso para enviar PLs, para serem votados, beneficiem a coletividade, é quem a gente procura para fazer, porque a nossa visão é essa, a gente precisa do diálogo com quem está lá para poder ajudar a população local, né? Só que é o que acontece, Vicente, as pessoas acham que o Ecomuseu tem uma ligação com esse cara especificamente. Isso é muito complicado. As pessoas precisam de uma formação, tanto que a gente vai fazer uma live agora de formação política. A gente vai convidar alguns cientistas políticos, alguém para explicar todo esse processo, quais são as atribuições de um vereador, o que é o poder legislativo, para as pessoas se orientarem, porque a gente tem observado essa falta de informação, né? A gente observou na live do Ecomuseu que a gente teve semana passada uma questão muito, assim, desanimadora, que foi o ataque de cabos eleitorais nos comentários da live, não só aos outros candidatos, como a nós que estávamos sediando aquela live para informar a população. Porque a gente acredita que o compromisso do Ecomuseu, nesse período que a gente não pode ter atividades presenciais, é informar a população local, né? Já que é um instrumento para o desenvolvimento local.
E a informação, o conhecimento é poder. Então, a gente acredita nisso. Só que as pessoas atacaram a gente gravemente, assim. Falaram que a gente tinha padrinho, a gente recebeu até acusações e ameaças por mensagem na página do Ecomuseu. Mas a gente, assim, o Ecomuseu, a gente preza muito por isso. A gente não apoia ninguém, nenhum candidato. A gente não posta nada de candidato, nem pré-candidato, nem político nenhum na página. Se a gente postou o projeto de lei criado por esse vereador, que foi ele que botou para votação, foi porque nós oferecemos o texto para ele. Assim como nós oferecemos outro texto de outro projeto para ele, a coisa de 20 dias atrás, né? Então, a gente não pode assumir isso. A Bianca pode ter uma preferência política, né? O Gabriel pode, a Aline, mas o Ecomuseu, não. Tanto que a gente teve até uma discussão com um ex-membro do Ecomuseu, porque durante as eleições de 2018, ele é uma pessoa boa e tudo mais, mas ele apoiava esse grupo político que está aí no poder. E ele queria colocar no profile dele, né, assim, na foto de perfil e tudo mais, essa declaração de apoio. E aí a gente foi veementemente contra. A gente falou, não, isso não é legal, porque a sua imagem está diretamente vinculada ao museu. Então, se você pode colocar isso daí na sua imagem, vão achar que o Ecomuseu está apoiando essa pessoa diretamente, está apoiando esse candidato. Então, não acho legal. Bom, essa é uma questão que a gente tem um problema sério quanto a isso, porque, assim, quando você participa de um processo, de um coletivo, tua imagem fica atrelada. Então, você também se limita a declarar publicamente qualquer apoio, né? Mas nas eleições presidenciais eu até declarei um apoio, assim, mas por quê? Não tinha como não declarar, enfim, não tinha como, cara, né? Mas essa questão, a gente não apoia ninguém, o Ecomuseu não apoia, a gente não assume nada. O nosso lado é o da ética, da informação, né? Da solidariedade. E de uma luta, eu acho, Bianca, que a luta talvez agora também seja sobre uma compreensão sobre o que são políticas públicas. Né? Sim. As pessoas não fazem ideia que exista um plano diretor. Né? As pessoas não sabem que elas podem estar participando desses debates, desses encontros que acontecem tanto na Alerj como na Câmara. Não só podem, como devem. Né? Tá garantido na Constituição, né? que a sociedade... E o fluxo é ao contrário. É como você falou, não importa o partido, né? Porque a partir do momento que esses representantes são eleitos, o foco são políticas de Estado, né? Porque a preservação do meio ambiente, ela deve ser permanente. O bem-estar da sociedade, independentemente do governo que esteja, isso é um compromisso do Estado. Né? Sim, então isso são políticas públicas, né? Políticas que, e cada governo, cada gestão, cada partido vai ter um papel no funcionamento dessas políticas macro e que tem que partir da sociedade, né? Então, ao invés do candidato ficar dizendo o que ele quer fazer, os candidatos deveriam dizer para a gente o que eles acham do que nós queremos, do que nós precisamos. Eu preciso disso. O que você, de direita à esquerda, tem a dizer sobre isso? Porque eu preciso disso. O que você tem para nos dizer sobre essa nossa necessidade? Exato, é isso. E assim, a gente quer muito fazer a gente vai fazer agora também, na outra semana, uma live sobre patrimônios ambientais, porque a gente tem observado uma certa divulgação de desinformação, assim, olhando a água límpida da praia, falando que a água está própria para o banho. Não é. A água límpida não significa que ela está própria para o banho. E a gente precisa, né, esclarecer a população e falar quais são os patrimônios e por que a gente deve preservar a Baía de Sepetiba, embora ela não esteja própria para o banho, esclarecer sobre isso, falar sobre o mangue. E a gente acha importante, por conta de tudo isso, né, essa questão da formação política. A gente acha isso muito importante porque a gente tem observado isso, essa desinformação. Eu acho que isso é um processo, né? Como o Darcy Ribeiro disse, a crise na educação não é uma crise, é um projeto que chegou ao ápice agora. A gente está vendo todos esses reflexos de tudo que vem sendo construído há muitas décadas agora. Então, eu, como professora do Estado, de Sociologia, a minha situação é muito complicada. Eu recebo muitas críticas, eu tenho muitos embates na escola, né? E eu tenho observado esse total desconhecimento do que é uma política de Estado, do que são arenas deliberativas, de como funciona
essa questão política, essas negociações. As pessoas têm muita dificuldade em compreender isso. E por conta de todos esses escândalos de corrupção, o que a gente observa é um asco pela política, né? É um asco pela participação no processo, uma raiva. E, na verdade, a pessoa acaba se afastando, porque ela acaba ligando política à questão partidária, né? Isso. Política partidária é uma coisa, política é outra. Pública. É outra coisa. Só que as pessoas não conseguem compreender isso. Isso é uma luta, cara, uma dificuldade. E esses caras que estão no poder e que têm a máquina do Estado na mão para se manter no poder, eles não fazem a mínima questão de proporcionar esse conhecimento à população. Não. Justamente eles querem retirar sociologia, eles querem minimizar os tempos de história, querem tirar filosofia. Né? É o que eles querem fazer para as pessoas não terem essa noção. Porque aí eles podem manipular mais facilmente. E essa é uma questão. E, assim, eu acredito que a museologia social, que esses processos... Isso é que eu fiquei fascinada. Se eu soubesse disso antes, eu tinha feito também museologia, mas agora eu não vou fazer graduação em museologia. Mas isso que é muito interessante é que é uma arma, cara. É uma arma nas mãos da população, sabe? É uma ferramenta para o desenvolvimento, é uma ferramenta pedagógica, é algo que pode ser, assim, transformador para um território. E a gente precisa romper com esses estigmas de que o museu é a coisa velha, né? Que é coisa que é estática, que não se move. Pô, uma exposição... Isso tudo é patrimônio, né? Isso é patrimônio. Pois é. A Baía de Sepetiba está lá, está viva, é patrimônio. Os caranguejos estão lá, é patrimônio. O mangue é patrimônio, sabe? É isso que a gente precisa estar conscientizando. É um trabalho lento, gradual, de formiguinha, cansativo. Vai se exaurir, você vai se exaurir, você vai estar... Sabe, tem dias que eu não consigo, eu olho para a cara do meu filho e penso, ai, meu Deus, ai... Sabe, tendo que falar no WhatsApp, tendo que falar com alguém, negociar, muito complicado. Mas, por ele, pelo meu filho, eu preciso estar fazendo esse tipo de ação. Eu preciso estar lutando, eu preciso não esmorecer, preciso estar resistindo. Porque para tentar deixar algo positivo, algo bom. Eu acho que a maioria das pessoas que são ativistas, que estão nesses projetos, que estão nesses processos, nessas iniciativas de memória... A maioria dessas pessoas é esse o desejo, né? É esse o objetivo, é tentar fazer alguma coisa melhor e modificar, transformar e resgatar essa cidade, gente, porque não é possível. Não é possível esses grupos se manterem no poder e a gente nunca ter uma cidade como a gente quer, como a gente deseja e como a gente precisa, principalmente. Né? Eu não sei responder uma pergunta sobre futuro, né? Sim. Mas acho que Neto responde mais ou menos, né? Esperança, meu filho, esperança. Esperança e manutenção da luta sempre, assim. Vigorar sempre a luta. Muito bom, Bianca. Mas é sensacional. A gente já chegou aqui no nosso tempo, já. Mas eu acho que foi brilhante, assim. Eu estou muito feliz aqui com a tua participação, com a nossa conversa. Eu acho que aprendi muito. Todo esse processo do fórum tem sido um aprendizado assim, imenso. Eu quero te parabenizar aí pela tua luta, por todo o teu esforço e por acreditar e por chegar junto do fórum também. Eu acho que nos dá a possibilidade dessas conexões, sabe? Assim, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir se dando as mãos, né? Assim, apoiando essas causas que são de todos. Né? Assim, e eu quero te agradecer. Oi? Não, a gente precisa construir pontes, é isso que a gente precisa construir, entender isso. Sim. Muito obrigada também. Obrigado, Bianca. Bianca, obrigado pelo seu depoimento. Eu queria saber uma coisa, como é que a gente pode ficar sabendo dessas lives que você está fazendo, para a gente poder acompanhar e participar? Você tem, mandar para a gente, você tem como, onde a gente pode... Tem a página do Ecomuseu de Sepetiba, né? A gente transmite pelo Facebook do Ecomuseu, pela página, né? É transmitido ao vivo pelo Ecomuseu de Sepetiba. E tem o Instagram, a gente também tem o Instagram, Ecomuseu de Sepetiba, um perfil lá. E a gente também tem um blog, mas o blog, aí é aquele problema de voluntários, né? A gente está com uma dificuldade de fazer a manutenção do blog, porque, assim, um faz da página, outro faz do Instagram, outro organiza as lives, outro faz os flyers, então
Não dá para manter o blog também. Tá bom, Então, a gente está com dificuldade do blog. Mas é pela página mesmo do Ecomuseu de Sepetiba. Tá bom, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu que Obrigada, agradeço a Bianca. vocês. Obrigada pela oportunidade de aprender com você. Gente, obrigada. É bom ser ouvido e é bom falar do território que eu aprendi a amar e que as pessoas não valorizam como deveria ser valorizado. Obrigada. Gratidão. Acho que agradecemos mais uma vez. Bom, então a gente chega aqui ao final, né, desse Conexão Território. Espero que tenha sido muito proveitoso para todos e que a gente possa continuar nesse trabalho juntando as formiguinhas e construindo pontes, né, assim, cada vez realmente mais sólidas e indo cada vez mais longe. Obrigada a vocês que ficaram com a gente. A gente volta aí no próximo Conexão e contamos com a presença de todos. Muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.